Vocês devem estar vendo as notícias de que o Congresso americano deu 10 dias para que o Alexandre de Moraes responda a alguns questionamentos, né? Quando mais recentemente nós tivemos uma audiência pública com a presença do Paulo Figueiredo, do dono da rede social Rumble, do jornalista o Michael Schellenberg e de um outro, né, representante da esquerda lá que estava, vários questionamentos surgiram. E isso daí é que dá a base para o deputado Chris Smith, agora ele, que é membro da Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos e da subcomissão que realmente toma conta dessa parte de direitos humanos, e é por isso que o Chris Smith está tocando adiante essa pauta, não por outro motivo. E agora sim, o Chris Smith está levando esses questionamentos ao Alexandre de Moraes. Porque nos Estados Unidos existe algo chamado devido processo legal. E as instâncias elas têm que ser esgotadas antes de se ter uma decisão, um referendo final. Então, assim sendo, o que os americanos estão fazendo é seguindo o passo a passo desse devido processo legal, dando a chance, ao contrário do que fez Alexandre de Moraes para várias pessoas no Brasil, dando a chance para o Alexandre de Moraes se defender. E são várias perguntas que são feitas pelo deputado Chris Smith. Antes de entrar nelas, vale lembrar quem é esse deputado. Ele não é um bolsonarista. Ele nunca, como diz uma parte da imprensa brasileira, né, ridiculamente, ele nunca sequer se encontrou com Jair Bolsonaro. Ele está apenas no mesmo partido do Trump, mas sequer é daquela ala, vamos dizer assim, mais trumpista, do MAGA, né, que eles falam nos Estados Unidos, o Make America Great Again. Inclusive o Chris Smith, várias vezes ele vota com a esquerda dentro do Congresso americano. E eu lembro aqui uma oportunidade em que ele votou, inclusive, sobre uma limitação de uma idade maior para você ter acesso a armas de fogo, o que foi muito criticado pelos conservadores e pela direita americana. Então este é o Chris Smith, um deputado 100% moderado e, mais do que isso, 2 pontos a serem notados aqui acerca deste congressista norte-americano. Ele é o congressista mais antigo com mandato lá. Eu nasci em 1984. O Chris Smith assumiu seu primeiro mandato de deputado federal em 1983. E desde então ele vem se reelegendo, passando vários presidentes, vários governos nos Estados Unidos, iniciando lá nos anos 80, quando o presidente era ninguém menos do que Ronald Reagan. Esse deputado, a segunda observação que tem que ser feita acerca dele, é que ele é famoso e conhecido por conseguir articular de maneira exitosa dentro dos Estados Unidos os PLs, né, ou os Acts, as leis que acabam sancionando outros países. Mais recentemente, ele conseguiu aprovar, né, a lei da sanção, a lei da democracia acerca da Bielorrússia, né, Bielorrússia Democracy Act, que conseguiu sancionar a Bielorrússia, que é a última ditadura da Europa, né, que hoje vive sob o jugo do ditador Lukashenko. E não só isso, ele fez essa lei com muita atenção às violações da liberdade de imprensa, para garantir que a informação, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa pudesse retornar para a Bielorrússia. Então esse é o Chris Smith. E o que ele está perguntando para Alexandre de Moraes? Ele está fazendo as perguntas que nós brasileiros e os advogados de todos os réus, né, e investigados em processos que o Alexandre de Moraes abre por conta própria fazem. Por quais motivos ele apreendeu, se ele apreendeu passaporte, se ele chegou a colocar na cadeia algum congressista, quais razões existem ordens internacionais para a Interpol prender jornalistas brasileiros, se tem conhecimento de algum brasileiro que saiu do Brasil e é exilado, enfim, várias perguntas nesse sentido. Agora, o Alexandre de Moraes tem 2 opções. Ou ele vai ignorar esses 10 dias úteis dados pelo Chris Smith, que aí representa um processo legal dentro do Congresso dos Estados Unidos, e nessa hipótese, que no direito a gente chama de revelia, se isso se configurar, o Alexandre de Moraes vai estar dando força para a aprovação desse projeto de lei para sancionar, né, e aí a gente vai ver quais termos eles vão elaborar isso daí, mas sancionar o Brasil ou, né, autoridades brasileiras. Vamos ver o que vai sair daí. Se ele responder, aí existem as opções, outras subdivisões aí dentro, né? Se ele mentir, ele vai estar infringindo uma lei americana. E se ele falar a verdade, ele vai consubstanciar todas as perguntas, todas as dúvidas do Congresso americano, dizendo que, de fato, ele, né, fechou mídias, como foi o caso do Terça Livre, que ele revogou os passaportes brasileiros de jornalistas como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza e várias outras questões ali, né, que envolvem também as pessoas que estão presas.
essa questão toda, ela ainda vai desenrolar durante um bom tempo, porque é isso daí que se espera de uma democracia e de um devido processo legal. Mas o que eu posso dizer é que, na minha opinião, já não há mais volta, né? Eu não vejo os Estados Unidos, ainda mais agora que está indo para uma eleição onde o Trump é favorito, né, voltando atrás ou não fazendo nada acerca dessa relação com o Brasil. Se tem uma coisa que eles prezam lá, é pela liberdade de imprensa, é pela liberdade de expressão. Essas pautas estão voltando fortíssimas na eleição americana, são tema de debate. A primeira emenda, a segunda emenda, para quem estuda história, né, dos Founding Fathers, os pais fundadores, sabe que isso daí mexe com a alma do americano, porque vem lá de mais de 200 anos atrás, desde a independência deles em 1776, toda essa questão. Então, eu acredito que os passos adiante serão, né, de que os Estados Unidos, de fato, vai cada vez mais se debruçar sobre as condutas de Alexandre de Moraes no Brasil e também sobre as suas ações que vão para além do território brasileiro, né? Bloquear contas, pedir para redes sociais derrubarem perfis mesmo fora do Brasil, essa questão toda de jornalistas toda hora abrindo conta 1, conta 2, conta 3, conta 4, né? A censura que foi feita, a intimidação durante o período eleitoral de 2022, que inclusive essa história também tem total possibilidade de ser passada a limpo, porque a censura ela veio forte principalmente quando o Alexandre de Moraes estava sob a presidência do TSE. Eu não vou relembrar aqui os fatos, vocês conhecem muito bem, né? A exceção, a gente vai violar a Constituição, mas é só até o segundo turno da eleição, vocês lembram disso? E vale mais um recado aqui antes de terminar esse vídeo. Não é só, né, o Alexandre de Moraes. Isso daí não é uma questão pessoal ou qualquer coisa desse tipo. É uma questão institucional. Então, isso daí muito provavelmente também vai alcançar a todos aqueles que estão executando as ordens do Alexandre de Moraes. Pelo menos é isso daí que normalmente se espera quando congressistas americanos se debruçam sobre um caso como esse. Ontem foi com a Bielorrússia, amanhã será provavelmente com o Brasil. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio que vocês me dão aqui nas redes sociais e quem puder compartilhar esse vídeo para fazer a verdade chegar ao maior número de pessoas, pode ter certeza que vai estar ajudando a causa da liberdade. Fiquem com Deus. Gostou desse conteúdo e quer aprender mais? Eu tenho agora uma plataforma exclusiva de treinamento junto com Nicolas Ferreira, Ana Campagnolo, Gustavo Gaia, Rafael Nogueira e vários outros para te ensinar a se defender das mentiras da esquerda e, além disso, para a gente também ter um ambiente para unir e preparar a direita para os desafios que estão vindo. Espero que você entre lá, acesse e garanta a sua matrícula.